Eu sou o Miguel Cavalcante e essa é a Beef Point TV. Nesse vídeo a gente vai apresentar alguns dos highlights, alguns dos principais pontos do Rally da Pecuária 2011, resultados apresentados aí pela Agroconsult e Bigma Consultoria, duas empresas que fizeram um trabalho muito bacana de conhecer, de levantar dados sobre a pecuária de corte brasileira numa série de regiões. A gente publicou ontem os principais pontos aí rápidos que a gente coletou no dia 29, no evento que eles apresentaram os resultados em São Paulo, e também a gente publicou hoje um estudo completo com todos os dados, com todos os slides, com uma análise bem mais completa, bem mais detalhada. Se você quer conhecer mais esse trabalho, está à disposição no Beef Point. A primeira coisa que a gente mostra aqui é o trajeto percorrido. Na primeira etapa, eles andaram por Goiás, Tocantins, Pará, Mato Grosso e Rondônia, rodando aí uma parte muito grande, muito importante de regiões produtoras de gado de corte no Brasil. Na segunda etapa, que foi de 25 de outubro a 11 de novembro, teve Goiás e Mato Grosso do Sul e Paraná, São Paulo e Minas Gerais, e a oitava equipe em Minas Gerais, andando aí de Uberlândia a Montes Claros. Então, se você analisar o roteiro 1, da etapa 1 e da etapa 2, eles andaram pelos principais estados produtores de gado de corte no Brasil, com exceção de um estado muito importante, que é o Rio Grande do Sul. Fora isso, eles andaram por principais estados produtores. Quais são os números que eles levantaram, a amostra dos questionários que eles realizaram? Eles levantaram 431 questionários, só que consideraram 305, ou seja, fizeram um controle de qualidade, o que realmente tinha dados consistentes eles utilizaram, o que não eles descartaram. O rebanho médio, interessante aí que no rebanho total dessa amostra de 305 fazendas é 1,3 milhão de cabeças, e 413 mil animais confinados. A gente vai olhar isso com mais detalhe. O rebanho médio dessas fazendas avaliadas é de 5.500 cabeças, um número muito acima da média das fazendas brasileiras, mas é interessante a gente analisar isso e entender que a gente está olhando um universo de fazendas que tem em média 5.500 cabeças, e nesse gráfico que você pode ver no slide aí tem a distribuição. Então 22% das fazendas tinha de 100 a 500 animais, 20% de 501 a 1.000 animais, 17% de 1.000 a 2.000 animais, ou seja, 60% das fazendas tem 2.000 ou menos animais. Então, mesmo sendo uma média grande, porque tem fazendas muito grandes, a gente tem 60% da amostra abaixo de 2.000 cabeças. A mesma coisa a gente pode ver em relação ao tamanho da fazenda, a área de pastagens. A média é 3.667 hectares, mas com uma concentração grande de mais de 70% de até 2.000 hectares. Então é importante também mostrar essa questão do qual é a amostra que a gente está analisando. Interessante também, dados da pesquisa, 46% faz ciclo completo, 22% faz cria, 18% faz recria e engorda e 12% faz só engorda. Apenas 1% faz ciclo completo com compra de animais. É interessante ver que o principal número observado foi ciclo completo e o segundo foi apenas cria. Olhando os dados de confinamento, nessa amostra de 300 fazendas, as que tinham confinamento confinaram 334 mil animais em 2010, 413 mil animais em 2011 e pretendem aumentar em quase 19% para 2012 para 490 mil animais confinados no ano de 2012. Quando a gente vê a questão de confinamentos, 87%, quase 90%, olha o confinamento como uma estratégia de terminação, 7% como uma atividade exclusiva, não tem recria, não tem cria, e 5% tem como o Boitel como uma empresa que presta serviço para quem tem o gado e quer terminar em confinamento. Eles amostraram 78 confinamentos e 39 semi-confinamentos, representando 27% dos produtores entrevistados visitados. Eles também usaram, a parte mais interessante dessa pesquisa é uma estimativa de produtividade do pasto brasileiro, das pastagens brasileiras. Uma das coisas interessantes que eles mostraram é que a gente já sabe que a produção de pastagem tem uma estacionalidade, dependendo do clima, da temperatura, da quantidade de chuvas. E essa produção de matéria seca por hectare, ela é muito maior entre os meses de outubro, até os meses de maio. E quando eles fizeram esse levantamento de agosto, setembro, outubro, até início de novembro. Então,
é importante, como você está para ver no slide, aí, o momento que eles estavam visitando as fazendas era o momento em que você tinha uma produção pequena de matéria seca de pasto por hectare. Até em relação a esse número, até em relação a esse dado, o que a gente vê de mais interessante é que o Rally da Pecuária, a Agroconsult e a Bigma está propondo a gente pensar a pecuária de corte, a gente pensar a produção pecuária no Brasil como uma safra de pasto, né? Porque a base da pecuária é o pasto. Então eles mediram aí a produção de matéria seca de pasto nos diferentes estados, né? Indicando aí 2,1 bilhões de toneladas de matéria seca produzidos de safra de pastagens, né, no Brasil como um todo. Isso é muito interessante porque mostra que a safra brasileira de pastagem é a maior safra agrícola ou agropecuária do Brasil. Isso também não é uma grande surpresa, porque a área de pastagem do Brasil, de quase 200 milhões de hectares, é a maior área utilizada em todas as atividades agropecuárias, né? Outro dado interessante que a pesquisa levantou, que entre as fazendas visitadas, os questionários levantados, 55% dos pecuaristas fazem algum tipo de adubação de pastagem. Uns fazem aí 5, 10, 15 e 12% faz de 16 a 25% da sua área ao ano. É interessante destacar esse número porque mostra, na amostra, uma quantidade bastante grande, né? 55% é um percentual muito alto, né, na nossa opinião, de pecuaristas tecnificados. Obviamente isso não dá para se extrapolar para a pecuária de corte como um todo, mas é mais uma demonstração de como a pecuária está avançando, como ela está melhorando, como ela está se profissionalizando cada vez mais, né? Outro dado interessante dessa pesquisa é que 22% dos produtores afirmaram usar alguma estratégia de venda futura. 54% usando o mercado de boi a termo, 15% mercado futuro e 31%, mais do que o dobro de mercado futuro, usando o mercado de opções. A gente acredita que no médio e longo prazo, né, e cada vez já está crescendo já, a estratégia que mais faz sentido para o pecuarista proteger os seus preços é o mercado de opções, né? Esse é o resumo aí dos principais dados que a gente publicou do Rally da Pecuária, organizado pela Agroconsult e Bigma Consultoria. Fica aqui os nossos parabéns para as duas empresas, para suas equipes, para todas as pessoas envolvidas, né? E a gente tem a satisfação de poder trazer dados e informações que ajudam você a entender melhor a pecuária de corte no Brasil. Um abraço e até a próxima.